Na aula de hoje, nós vamos conhecer o Poder Judiciário, vamos compreender os princípios que norteiam sua atuação, as funções do Poder Judiciário nesse contexto de Estado de Direito, as garantias para o exercício da função jurisdicional, as prerrogativas dos magistrados, dos juízes e entender o sistema brasileiro, como é que ele é ordenado. Isto significa um passeio na nossa Constituição a partir do artigo 92 e vamos um pouquinho mais adiante até o artigo 96. Nesses artigos, do 92 a 96, nós temos as regras e os princípios constitucionais que nos fornecem o perfil do que é o Poder Judiciário, de suas funções, de suas prerrogativas e do funcionamento sistêmico. Portanto, esses são os objetivos da aula de hoje. A nossa conversa inicia-se fazendo uma revisão do que é o princípio da separação dos poderes, que é a teoria que alimenta, que estrutura a nossa divisão de poderes, a nossa separação de funções, melhor dizendo. E se nós pudéssemos trazer a essência do Poder Legislativo, nós diríamos que é a atividade de produção de normas. Esta é a essência, esta é a função principal do Poder Legislativo. Se nós pudéssemos definir a essência da função executiva desempenhada pelo Poder Executivo, que nós já estudamos, a essência é administrar, realizar coisas. A essência do Poder Executivo é realizar tarefas, atividades. Então nós temos um poder que legisla, um poder que executa. Mas é evidente que nas atividades do cotidiano, tanto do Estado como dos particulares, a lei exerce um papel fundamental. Estamos no Estado de Direito, que é o Estado que se caracteriza por um governo das leis e não dos homens. Portanto, a vontade do Estado, a vontade jurídica do Estado se expressa por normas. Administrar, neste sentido, passa a ser aplicar a lei em concreto. E as atividades privadas também são praticadas a partir de normas, de mandamentos, de padrões eleitos pelo Poder Legislativo para permitir uma uniformidade na vida em sociedade. No entanto, a palavra, que é a ferramenta que o legislador utiliza, ela tem diversos problemas. E nós vamos apontar 3 e pedimos para você prestar bastante atenção. A norma sintetiza interesses conflitantes. A norma, o texto normativo, é a síntese possível de conflitos. O legislador, ele consegue, através do texto normativo, fazer com que empregados e empregadores concordem. Estado e administrados concordem. Fisco e contribuinte concordem. Então, a norma será sempre a síntese do que é possível de harmonização de interesses, por natureza, conflitantes. Essa síntese só é possível a partir de expressões que tenham mais de um significado, plurimas, e às vezes expressões que não se pode, a princípio, definir qual é o exato significado. Exatamente por isso, os conflitos de interesse se harmonizam com o texto. Porque o texto claro, o texto evidente, o texto unívoco, o texto único, ele pressupõe a escolha de interesse a ser prestigiado. O texto normativo, exatamente para contemplar os interesses de empregados e empregadores, ou harmonizando-os, fisco e contribuinte, administrado e administração pública,
terá que ser necessariamente um texto dotado de uma generalidade tal e de uma normativa sem precisão absoluta, sob pena do consenso não ser possível, sob pena da norma não ser geral. Isto vai exigir na prática, no dia a dia, na solução dos problemas, o ressurgimento desses problemas. Os conflitos que foram sintetizados nas normas vão aparecer na hora em que os problemas serão resolvidos ou serão enfrentados. Vão aparecer na hora em que a aplicação da norma se dá no caso concreto. É por essa razão que, desde os primórdios da organização do Estado de Direito, houve um consenso de que não basta a norma, não basta um poder fazendo as normas, não basta um poder executando, administrando, é preciso um poder que resolva esses conflitos de interesse. Eles sempre existirão, porque a norma tem essa natureza no tocante ao seu conteúdo, no tocante à técnica redacional, porque a norma é a síntese possível de interesses conflitantes, e esses interesses surgem, aparecem na hora de resolver os problemas concretos. Alguém precisa dizer, a norma que lá pelo Poder Legislativo foi dito assim, para resolver esse caso concreto é assim. Então eu tenho a norma abstratamente prevista na lei e eu tenho a norma concreta, a norma resolvendo problemas, a norma solucionando conflitos. Esse papel de dizer qual é a norma a ser aplicada, esse papel de interpretar, de aplicar e de criar, porque é uma verdadeira função de criação do direito para aquele caso concreto. Para solucionar aquela demanda, foi entregue a um corpo técnico jurídico chamado magistratura. E esses profissionais técnicos especialistas comporão o chamado poder judiciário. O segundo traço importante para nós conhecermos e entendermos o poder judiciário é começarmos pelos direitos fundamentais. Isto porque a jurisdição é uma garantia do indivíduo. E a gente vai na nossa Constituição e encontramos no artigo 5º, o inciso 35, em romano, o princípio da vedação de exclusão de apreciação de qualquer questão do Poder Judiciário, qualquer lesão ou ameaça a direito. É o princípio do acesso universal. A jurisdição é um direito individual, portanto é direito do cidadão, do indivíduo, e esse direito é de acesso universal. Ninguém pode ter seu direito, a lesão ao seu direito, eu diria mais, o seu interesse, que ele às vezes pensa que tem o direito, vedado, proibido de ser apreciado pelo Poder Judiciário. Portanto, nós temos um sistema que unifica e garante o acesso universal à jurisdição. Todo cidadão brasileiro, todo estrangeiro residente no Brasil, todos os seres humanos têm direito individual, garantido na Constituição, no artigo 5º, de ter acesso, de buscar a proteção jurisdicional. Além disso, há uma garantia ao objeto de uma decisão judicial. Quando as partes, as pessoas procuram o Poder Judiciário e a respeito daquela demanda, o Judiciário diz, é assim, esta decisão recebe a proteção jurídica de coisa julgada. E a coisa julgada, ela é protegida inclusive da modificação do legislador. A lei produzida pelo Poder Legislativo, e vejam que a lei é a base da atividade do Poder Judiciário. O Poder Judiciário, a jurisdição, é uma função infralegal, mas uma vez decidido algo, uma vez solucionado uma demanda, a lei posterior não atinge, porque o conteúdo de uma decisão judicial está garantido como coisa julgada. E essa garantia
é de cláusula pétrea, é como direito fundamental. Além disso, há uma terceira garantia, que é a garantia do juízo natural. Juízo natural é a proibição de juízo de exceção, é a proibição de juízo arrumado de última hora. É a garantia de que, antes de você acionar o Poder Judiciário, já existiam regras dizendo qual é o juiz competente. O sistema de justiça, portanto, terá que ser organizado de tal forma que todo mundo tem direito ao juízo natural. Juízo natural é aquele previamente estabelecido pelas regras antes de você saber se iria entrar com a ação ou não. Então há um sistema de distribuição de competência, de organização da jurisdição para garantir que ninguém seja submetido a um juízo individual, específico, que a doutrina vai chamar juízo de exceção. Então a jurisdição é universal, a jurisdição é uma garantia para o cidadão, o resultado da jurisdição é protegido como coisa julgada, a qual não pode ser atingida nem pelo legislador. Há quem discuta se por emenda constitucional, já que está arrolado na cláusula pétrea, mas isso é uma discussão doutrinária. E além disso, é aquele juiz competente para aquele caso, é aquele juiz previamente competente. Essas três garantias estão na Constituição, no artigo 5º, no rol dos direitos fundamentais. São os incisos 35, o inciso 38. Além disso, lá nos incisos 53, nós vamos encontrar o princípio que norteia a atuação do Poder Judiciário, que é o devido processo legal. O princípio do devido processo legal, com contraditório e ampla defesa, que é o princípio essencial de todo o direito processual. No direito processual civil, no direito processual penal, no direito processual do trabalho, todo o sistema de acesso à justiça, todas as ações, todos os procedimentos partem deste princípio, o princípio do devido processo legal, com ampla defesa, contraditório e fundamentação. Há um devido processo legal quando o juiz se manifesta nos autos, o juiz se manifesta após ouvir as partes, o juiz se manifesta garantindo que as partes provem suas alegações, tragam ao processo os elementos de convencimento e o juiz se manifesta fundamentadamente. A garantia do devido processo legal é a garantia de ouvir todas as partes do processo, é a garantia de que todos podem produzir prova a respeito de suas alegações, de suas convicções, dos fatos que traz para o processo, e a garantia de que toda decisão é devidamente fundamentada. Se nós tivermos um processo com esses três requisitos, nós temos o chamado devido processo legal. O Estado de Direito garante para você, cidadão, garante para qualquer cidadão esses princípios fundamentais. Este é o nosso sistema de justiça, um sistema que se incorpora no dia a dia a partir desses preceitos constitucionais. Ora, o Estado dirá o direito nas relações públicas, nas relações privadas. O Estado dirá o direito e exigirá esse direito para o poder público, para os executores, para os administradores, para presidentes, governadores, prefeitos, para as autoridades de um modo geral. Portanto, esse Estado que dirá esse direito e se tornará, com suas decisões, coisa julgada, protegidas constitucionalmente, precisa de um corpo autônomo, de um corpo independente, de um corpo funcional que tenha autonomia, independência funcional. A autonomia do Poder Judiciário está assegurada pelo fato da sua estrutura como órgão ser uma estrutura retirada ou independente ou afastada da estrutura do Poder Executivo. Então, todo o sistema de justiça a cargo do Poder Judiciário contém ou é exercido por um conjunto de órgãos. Órgãos são entidades com competência, com atribuições
com recursos e com agentes, com pessoas. Esses órgãos têm autonomia porque eles se regem, eles têm a sua própria norma, mas ainda, eles têm a competência para iniciar toda a produção normativa. Então, as normas que criam os órgãos, que criam os cargos, as regras que afetam o funcionamento do Poder Judiciário são de iniciativa dos seus respectivos chefes, dos seus respectivos presidentes. A autonomia do Poder Judiciário, enquanto órgão, está assegurada nos artigos 96 e 99 da nossa Constituição. Artigos 96 e 99. Essa autonomia implica em iniciativa legislativa para propor a criação, para propor o número de comarcas, o número de juízes, para disciplinar o funcionamento dessas comarcas, desses juízes, para estabelecer as regras remuneratórias, para estabelecer o número de juízes em cada comarca, para estabelecer o seu próprio orçamento, embora incorpore-se depois o orçamento da União, no caso a Justiça Federal, e dos estados a Justiça Estadual, mas é uma autonomia, uma liberdade. Além disso, tem autonomia financeira orçamentária. O chefe do Executivo Federal e Estadual, em cada âmbito de atuação, transferem para este conjunto de órgãos o orçamento. É o Executivo que arrecada recursos, mas transfere, e o Poder Judiciário tem a sua própria gestão financeira, gestão orçamentária. Isso lhe garante autonomia. Então, autonomia financeira, autonomia orçamentária e competência para produzir normas que dizem respeito ao seu funcionamento são, na Constituição, elementos que asseguram ao Poder Judiciário, ao conjunto de órgãos do Poder Judiciário, essa autonomia funcional. É óbvio que isso vai se dar em cada esfera, na esfera federal e na esfera estadual. Mas na esfera federal, autonomia em relação ao presidente da República. Na esfera estadual, autonomia em relação ao governo do estado. Não temos poder judiciário no âmbito municipal. Temos só nas duas esferas, federal e estadual. É o que diz a nossa Constituição no artigo 96, que vocês precisam dar uma olhadinha. No que compõe, no que consiste essa autonomia? Eleger os órgãos diretivos, estabelecer os seus regimentos internos, estabelecer suas normas referentes à sua funcionalidade, organizar secretarias e serviços essenciais, organizar os juizados, prover os cargos, fazer os concursos, nomear toda a vida funcional dos servidores, né? E os órgãos de cúpula do Poder Judiciário, que a respeito deles nós trataremos na segunda aula, o Supremo Tribunal Federal e os tribunais superiores, também têm iniciativa legislativa para criar, para fixar, para estabelecer remuneração, para extinguir tribunal, para definir a vida funcional desses órgãos. Isso está tudo na nossa Constituição, no artigo 96. E depois, o artigo 99 vai tratar do aspecto orçamentário e financeiro, no que o Poder Judiciário tem que receber de autonomia na sua relação com o Poder Executivo, que é o Poder Executivo quem arrecada, é o Poder Executivo quem tem recursos, ele precisa repassar, mas não como um departamento, mas não como um setor do governo federal, como um órgão autônomo. Autonomia dada pela Constituição é o que diz o artigo 99. Ao Poder Judiciário é assegurada autonomia administrativa e financeira. Os tribunais elaborarão suas próprias peças orçamentárias, suas propostas orçamentárias. Claro que dentro de um limite estabelecido na lei de diretrizes orçamentárias. Eles elaboram o seu orçamento, quanto que vai receber, quanto que vai gastar, quais são as despesas, quanto tem para pessoal, quanto tem para manutenção, quanto tem para ampliação de serviços, e encaminham ao presidente na esfera federal e ao governador na esfera estadual, e esses juntarão as diversas peças e encaminharão ao Poder Legislativo. Mas a peça inicial é de competência dos presidentes dos respectivos tribunais.
Com isso, nós temos assegurado que os tribunais não serão apêndice, não serão dependentes do Poder Executivo. Portanto, a Constituição dá ao Poder Judiciário, por intermédio dos tribunais, total autonomia e capacidade para o desempenho de suas funções. O terceiro aspecto importante da aula de hoje está tratado nos artigos 93 e 95. Estamos falando das garantias e prerrogativas do juiz, da figura do juiz, da figura do magistrado. Geralmente, os leigos ou as pessoas não muito instruídas costumam se referir a esses princípios como privilégios. Mas não são privilégios do juiz, não são privilégios do magistrado, são privilégios para o cidadão. Porque essas regras, garantias, vedações, prerrogativas, são regras que garantem a autonomia funcional. São regras que asseguram que o juiz não dependerá de nenhum fator externo. São regras que garantem que o juiz pode julgar de acordo com a sua consciência, de acordo com a verdade que ele apurou nos autos, que o juiz terá uma carreira de Estado com garantias de autonomia para que ele possa, contra poderosos, contra o próprio Estado, assegurar o seu direito, assegurar os seus interesses. Então você precisa olhar para essa temática, analisar esses dispositivos da Constituição, os artigos 93 e 95, como ferramentas para que o juiz ou magistrado garanta o seu direito, possa exercer em nome do Estado uma função inerente à proteção individual, inerente à garantia que o cidadão precisa ter de que um juiz independente, um juiz com prerrogativas, um juiz escravo apenas de sua consciência, um juiz que deve obediência à norma, ao devido processo legal, às provas dos autos e tão somente a isto. Um juiz que poderá decidir de acordo com a verdade dos autos, de acordo com o seu convencimento, de acordo com a sua consciência. Quais são essas regras? Quais são esses princípios que a nossa Constituição consagrou? Os primeiros estão no artigo 93 da Constituição. O artigo 93 vai tratar exatamente do conteúdo do chamado Estatuto do Magistério. Estatuto do Magistério é uma lei complementar que estabelece todas as regras para disciplinar a carreira do profissional, a carreira do juiz no seu vínculo com o Estado, no seu vínculo com o Poder Judiciário. E esse estatuto vai ter diversas normas. O atual estatuto é uma lei complementar, a lei complementar número 35/79, alterada pela lei complementar 37/79, pela 54/86 e pela 60/89. Mas é uma lei só. Então, se você buscar Estatuto da Magistratura, você vai encontrar este estatuto, essas regras. E essas regras que estão na lei partem de regras que estão na Constituição. Primeiro, o ingresso, unicamente. Ingresso mediante carreira, concurso público. O juiz vai ingressar no concurso público de provas e títulos e vai seguir uma carreira. Ele vai ser juiz substituto, ele vai ser juiz de primeira instância, juiz de segunda instância, juiz de instância especial. Essa é a carreira do juiz. E ele vai ascendendo na carreira de acordo com a sua formação, de acordo com a sua promoção e de acordo com o tempo e à medida em que vão surgindo vagas. Esses são os juízes de primeira instância, os juízes que trabalham nas instâncias, nas varas, nas diversas jurisdições que a gente vê daqui a pouco. Depois nós teremos o acesso por antiguidade, por merecimento e por normas constitucionais
para os cargos nos tribunais, mas em sua grande maioria são também cargos privativos de profissionais da carreira jurídica, ou seja, de juízes concursados. Há exceções que a Constituição prevê, mas a regra é que os tribunais sejam preenchidos em sua grande maioria por juízes de carreira. Isso garante a qualidade, isso garante a produtividade, isso é uma regra que garante a autonomia e a independência funcional. O segundo é exatamente o que nós falamos, a promoção de entrância para entrância, por antiguidade e merecimento. Exatamente essa possibilidade do juiz estar mudando, estar evoluindo na sua carreira por antiguidade e por merecimento. E aí a Constituição vai estabelecer algumas regras que depois serão disciplinadas no Estatuto. Nós precisamos ainda prever regras constitucionais a respeito de remuneração, que é um problema muito complexo, muito difícil. Mas para não ficar sujeitos a oscilações políticas, a posições políticas partidárias eleitorais, a Constituição criou um regime diferenciado para os juízes. Os juízes receberão subsídios. Os subsídios fixados por lei e que terão um sistema próprio definido a partir do subsídio do ministro do Supremo Tribunal Federal. Essa regra está na Constituição, no artigo 93 que nós estamos tratando, o inciso 5. Depois vai falar de aposentadoria, vai falar de algumas regras a respeito de movimentação dos servidores, dos juízes, que não nos interessam muito, mas eu chamo a atenção para o inciso 9 do artigo 93, que é o que consagra o modelo de jurisdição que nós temos. Os julgamentos do Poder Judiciário serão públicos e fundamentadas todas as decisões sob pena de nulidade, salvo nos casos de intimidade, nos casos de sigilo, para não prejudicar os interesses das pessoas. E o 10. As decisões administrativas dos tribunais serão motivadas e em sessão públicas, e as disciplinares pelo voto da maioria dos seus membros. Então, o artigo 93 vai estabelecer regras sobre a vida funcional. Essas regras depois estarão disciplinadas no Estatuto da Magistratura. Depois nós vamos encontrar o artigo 95, que nós já falamos, que é o artigo que vai garantir as prerrogativas, as garantias. E são 3 as importantes prerrogativas do magistrado: a vitaliciedade, a inamovibilidade e a irredutibilidade de subsídio. Vitaliciedade é a garantia de que, uma vez investido no cargo, o juiz só sairá daquele cargo por promoção, por vontade própria. Ele não é removível. Ele, além de ter aquele vínculo permanente, salvo por justa causa, salvo por decisão judicial, salvo por vontade própria, ele tem não é só a estabilidade, porque a estabilidade é a garantia de permanência no vínculo. A vitaliciedade não é garantia de permanência no vínculo e naquela função, naquela entrância, salvo decisão pessoal. Quer dizer, o juiz vitalício, ele não é removível no interesse público, ele não é removível a interesse ele não tem chefe. Ele escolhe a sua comarca, ele escolhe a sua entrância e sobre ela ele tem uma espécie de garantia constitucional de permanência. Isso é a garantia da vitaliciedade. Isso é importante para garantir aquele princípio lá do artigo 5º, que é vedação do juízo de exceção. O juiz natural é esse juiz que tem essa garantia da vitaliciedade. Se ele não é vitalício, ele pode ser removido, ele pode ser retirado, ele pode ser alterado a sua designação e a sua comarca de acordo com os interesses de terceiros. A vitaliciedade, portanto, é uma garantia mais do que uma garantia para o juiz, é uma garantia para o jurisdicionado, para o cidadão, para que ele saiba que aquele juiz que está lá, naquela comarca designado, ninguém vai tirá-lo quando o julgamento do seu caso não interessar a A ou a B. Além disso, nós temos a garantia da inamovibilidade, exatamente o local
de prestação do serviço, o local de trabalho, a designação do juiz e a irredutibilidade de subsídio, ou seja, não haverá possibilidade do Poder Executivo, do Poder Legislativo usar a política remuneratória como forma de interferir nessa autonomia do juiz. Por que isso é importante? Porque o juiz imporá a lei aos legisladores, imporá a lei aos administradores. E essa imposição contraria bastante interesses. E ao contrariar interesses, ele precisa dessa garantia. Se de um lado ele tem garantia, de outro lado ele tem também que se dedicar exclusivamente à sua função. E para compensar essas garantias, evidentemente, o juiz terá algumas vedações. E essas vedações ou proibições estão no próprio artigo 95, no parágrafo único. Aos juízes é vedado, é proibido exercer outro cargo ou função, salvo de magistério, um cargo de professor, ele pode. Ele não pode receber nenhum tipo de recursos, nenhum tipo de participação, nada. Ele ganha unicamente subsídio pago pelo Estado. Ele está proibido de desempenhar atividade político-partidária. Aliás, essa proibição sempre foi levada muito a sério pelos juízes. Nos últimos momentos, temos juízes achando que têm liberdade de expor seus pontos de vista políticos, liberdade de manifestar suas escolhas partidárias, defender candidaturas. Como cidadão, ele não tem esse direito. Ele abriu mão disso. Ele pode escolher, ele vai votar, mas ele não tem o direito de influenciar, ele não tem o direito de manifestar isso. Ele deve guardar isso em sigilo, exatamente para se defender e para não interferir no processo. Manifestação de escolha, de voto, de simpatia, mesmo que seja por foto, por manifestação nas redes sociais, é uma ofensa a esta vedação. O Poder Judiciário tem que ficar completamente de fora da vida partidária. O juiz tem que se recolher na prerrogativa de cidadão. É claro que no ambiente familiar, no ambiente de amigos, ele pode conversar, mas ele não pode exercer essa influência externamente, ele não pode exercer essa influência mediante manifestações. É um preço a ser pago para compensar as demais garantias que a Constituição lhe deu. E também ele não pode receber de ninguém nenhum tipo de contribuição, nenhum tipo de ajuda. E, por último, ele não pode exercer a advocacia. Dedicação exclusiva. A magistratura exige essa dedicação exclusiva, exige esse recolhimento para questões partidárias, questões negociais, questões políticas. O juiz personaliza o Estado justiça, o Estado imparcial, o Estado reto, o Estado justo, o Estado que precisa da autoridade moral para se impor para os poderosos, para os administrados. É isso que se espera de uma autoridade, de uma magistratura, de um magistrado. Terminando a aula de hoje, nós vamos conhecer então qual é esse sistema de justiça, como é que esse poder judiciário está desenhado na nossa Constituição, no nosso Estado. O desenho do Poder Judiciário, ou esse conjunto de órgãos, está no artigo 92 da nossa Constituição. E aí, para entendermos, nós precisamos organizar isto a partir do topo. Nós temos no topo do sistema de justiça o Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal é o órgão de cúpula do Poder Judiciário. É o topo da pirâmide do Poder Judiciário. E ele tem funções específicas, que será objeto da segunda aula. A partir dele, nós temos a justiça comum e a justiça especializada. Então, temos dois ramos distintos de jurisdição. A justiça comum, ela tem como órgão de cúpula o Superior Tribunal de Justiça. O Superior Tribunal de Justiça, portanto, é a terceira instância da justiça comum. Abaixo do Superior Tribunal de Justiça, nós teremos a Justiça Federal e a Justiça Estadual. A Justiça Federal, os tribunais regionais e, em primeira instância, os juízes federais. A Justiça Estadual, os tribunais de justiça
e, em primeira instância, os juízes estaduais. Isso é justiça comum. Justiça comum que conhece e analisa as questões não submetidas à justiça especializada. Portanto, é a competência residual. O que não cabe na justiça especializada, cabe na justiça comum. Se a União Federal, suas autarquias, tem parte no processo, a justiça é federal. Se a União não tem parte no processo, suas autarquias e fundações não participam do processo, é justiça estadual. E lá em cima, elas se unificam na figura do Superior Tribunal de Justiça, que dá a unidade ao direito aplicado às pessoas no tocante às questões comuns, as questões não pertencentes ao campo do direito especializado. Do lado da justiça especializada, nós vamos encontrar a justiça do trabalho, que vai disciplinar as relações de trabalho. E aí nós temos o Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal Superior do Trabalho, como órgão de cúpula da Justiça do Trabalho, com sede em Brasília. Nós temos os Tribunais Regionais do Trabalho, não em todos os estados, mas em diversos estados, com competências estaduais conjuntas, e os juízes das varas trabalhistas. E isto, vocês vão estudar toda essa estrutura e o funcionamento no direito do trabalho. Já no início do curso, vocês conhecerão a justiça do trabalho. Temos a justiça eleitoral. Tribunal Superior Eleitoral, que cuida só de questões envolvendo eleição, processo eleitoral, uma justiça especializada. E depois nós temos tribunais regionais eleitorais e, na primeira instância, também temos juízes ou juntas eleitorais. Matéria do direito eleitoral, uma justiça especializada. E temos a justiça especializada militar. Então nós temos 3 ramos de justiça especializada: trabalho, eleitoral e militar. O que não é matéria eleitoral, o que não é matéria militar, o que não é matéria trabalhista, entra na justiça comum que nós falamos. Desses sistemas de justiça, o que nos interessa no curso de Direito Constitucional? O papel e a função do Supremo Tribunal Federal. O papel e a função do Tribunal Superior, o papel e a função do Supremo Tribunal Federal, e o papel e a função do Tribunal Superior de Justiça, que são os 2 órgãos que têm uma relação direta com a matéria constitucional. As justiças especializadas, embora sejam importantes e estão aqui desenhadas na Constituição, em diversas outras disciplinas vocês terão a oportunidade de conhecê-las a fundo, suas funções, suas composições. Mas esses 2 tribunais são mais importantes. E para terminar a aula de hoje, nós não podemos deixar de mencionar que a partir da Emenda Constitucional 45 de 2004, nós temos um outro órgão importante compondo a cúpula do Poder Judiciário, que é o Conselho Nacional de Justiça, que vai exercer um papel fundamental, o papel de controle da jurisdição. Na aula de hoje, nós vimos desde o artigo 92 até o artigo 99, artigos que contemplam todo o sistema de justiça, suas garantias, suas prerrogativas. Vimos também os principais órgãos que compõem a justiça e as prerrogativas do magistrado. Essa aula é introdutória e muito importante para vocês entenderem como é que funciona o Poder Judiciário. Deem uma olhadinha nos artigos da Constituição, nas regras que estão previstas na Constituição. Busquem também conhecer o Estatuto da Magistratura, para vocês terem uma visão geral de como funciona o nosso sistema de justiça. Na próxima aula, nós vamos tratar do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça e do Conselho Nacional de Justiça. Até a próxima aula.